Saudações, Namaskar. Continuando esta sequência de estudos relacionados ao budismo que nós trouxemos aqui para o canal do VVY School pelo YouTube, nós vamos hoje abordar um pouco sobre a aplicação terapêutica deste conhecimento, alinhada, ou na verdade integrada, à visão do yoga. Então nós comentamos um pouco sobre as nobres verdades na primeira aula, falamos ali sobre elementos que compõem basicamente a filosofia budista e aspectos da própria metafísica, se assim podemos chamar, já que o próprio budismo procura não apregoar nenhum conceito de metafísica, mas isso existe, até porque também o budismo muitas vezes é considerado um sistema de psicologia. E, ao mesmo tempo, no segundo momento, nós abordamos a questão do vazio, que é o conceito-chave, né, dentro da visão cosmológica e também metafísica do próprio budismo, e embasa toda a filosofia, né, todo o conceito filosófico budista, ele está pautado no conceito de vazio. E nessa aula nós falamos um pouco mais a respeito disto, com uma conotação mesmo filosófica, tentando trazer para uma experiência dentro daquilo que conhecemos, e vamos ainda tratar sobre, talvez na quarta ou na quinta aula dessa sequência de estudos, que é o conceito de meditação pautado em Vipassana e também em Anapana, certo? Técnica respiratória e técnica de concentração mental, e que tem como ponto de partida esta visão direta de uma premissa, né, do vazio, de Shunyata. E, claro, né, o fato, como eu já expliquei, de estarmos estudando esses elementos do budismo é apenas para alinharmos estas visões e mostrar que, em última instância, estamos, na verdade, realizando o mesmo processo ou a mesma experiência enquanto seres individuais de natureza transcendente, de natureza espiritual. Logo, há muitas contribuições trazidas do budismo e muitas contribuições trazidas pelas tradições do yoga para que nós possamos usá-las, não é? Sem nos determos fanaticamente, sem nos determos religiosamente a estas visões que existem, tanto oriundas do próprio budismo, já que são inúmeras as bases, inúmeras as tradições vindas, assim como também no próprio yoga existem inúmeras e talvez infindáveis abordagens sendo apresentadas, elaboradas. No entanto, temos que entender que o propósito de todo o processo de existência humana é para o nosso autoconhecimento e, consequentemente, para a autorrealização a nível espiritual, a nível transcendental. Quer dizer, não somos religiosos, não somos meramente seguidores de escolas do yoga, e sim transcendentalistas. E desse modo, a visão que o budismo traz é justamente para compor um quadro, né, um campo a mais em relação a esta transcendental visão, talvez cosmológica, talvez absoluta, da nossa relação com o absoluto, com o divino. E usando o que nós vimos principalmente na aula 2, mas também foi visto na aula 1 em relação às 4 nobres verdades e o conceito de vazio, nós vamos então elaborar hoje um pequeno quadro, não é, do que é a visão terapêutica extraída do budismo, a visão, podemos dizer, da medicina budista. E você vai se impressionar com características totalmente presentes também no yoga. E para dar esse ponto inicial nesse estudo, nessa aula, é importante destacarmos que, claro,
temos na tradição védica, que é de onde vem boa parte de todo esse conhecimento, tanto do yoga, principalmente, né? Todo o yoga está fundamentado nas tradições védicas, como também o budismo. Muitos conceitos do budismo estão alicerçados no conhecimento védico, o que é, claro, não é contraditório. Na verdade, é uma composição, né, dialética até do próprio contexto de desenvolvimento histórico de todos esses conceitos práticos, como eu expliquei na primeira aula, do momento histórico em que há essa mudança de prisma da consciência humana com a chegada, então, dos ensinamentos trazidos por Buda. E o que há de correlação entre a medicina, na visão, diríamos até ainda metafísica do budismo, junto à visão prática e terapêutica do yoga, transcendem juntas o conceito estabelecido dentro da medicina védica ou da medicina do Ayurveda. Então, o que nós vamos estudar aqui não tem relação direta com o Ayurveda. Primeiro, pelo fato de que o próprio yoga não está relacionado ao Ayurveda, porque é muito comum vermos, né, aqui no Ocidente essa correlação, yoga e Ayurveda. Existe como ciências pares, ciências paralelas, mas o yoga não depende do Ayurveda, assim como o Ayurveda não depende, até certo ponto, do yoga. Isso pelo fato de que na própria tradição védica do yoga existe dentro do yoga um sistema ou um método de diagnóstico e também de cura ou de solução àquele problema, àquela doença definida ou detectada dentro da própria metodologia do yoga, certo? Então, o yoga não necessita do Ayurveda para estabelecer um diagnóstico de um aluno ou de um paciente. Da mesma forma, o próprio budismo também não tem, claro, nenhuma relação direta com o Ayurveda, sendo que a forma de ele utilizar meios para fazer essa validação, fazer esse diagnóstico e trazer as curas, os meios de cura, nós vamos ver nesta aula. E são conceitos, né, muito mais voltados realmente a um quadro de saúde mental. E sendo um tratamento a nível mental, isto se reflete também no equilíbrio, tratamento e cura físico do corpo. A mesma coisa ocorre no yoga, quando nós temos, através da leitura, através da interpretação ou do entendimento das causas daquele problema, a partir da leitura principal de gunas, né, gunas e prakriti, que é a natureza que compõe o físico, e gunas, a força, a energia ou a dinâmica qualitativa, né, dos elementos materiais sobre aquela pessoa. Então, isto é como é feita a leitura dentro do yoga, que não é muito diferente, né, dos princípios que são estabelecidos na visão do budismo para esta aplicação terapêutica. E é nesse ponto, então, que há essa conjunção, e por isso mesmo essa aula, então, é chamada de uma breve abordagem da medicina do budismo no yoga. O primeiro ponto que temos que ver aqui, dentro do yoga, como eu acabei de falar, existem, então, elementos que ajudam no desenvolvimento de um diagnóstico de uma doença ou de um problema e a utilização de meios para sanar essa doença dentro do próprio yoga. Então, esse conceito, esta metodologia é chamado de Yoga Shiksa, né? É um termo védico mesmo que dá a definição do yoga como um processo terapêutico nele mesmo. Então, não é um yoga ayurvédico, é um yoga Shiktisa. E ela parte da abordagem terapêutica de equilíbrio, né? Busca o equilíbrio. O equilíbrio está muito ligado ao guna sattva, né? Sattva guna, né? A natureza qualitativa de equilíbrio, a natureza qualitativa de estabilidade, de equanimidade, de serenidade. Né? É como o centro que equilibra as duas extremidades de uma balança. Este é o guna sattva. Então, esta abordagem trazida pelo yoga visa basicamente levar o praticante para um estado de
equilíbrio. E se nós usarmos, inclusive, os meios práticos do yoga, nós vamos entender que sim, toda aula de yoga, toda prática, experiência no yoga visa levar para esse estado de equilíbrio, para esse estado de experiência, né, em que a pessoa entra realmente naquela sensação, naquela experiência de paz, né, de serenidade, de calma, que são os sintomas. Mas, na verdade, o que está ocorrendo em todo esse processo físico, energético, emocional, psíquico e, dependendo dos meios que o mestre, o professor, o instrutor tem, até mesmo uma dimensão já mais ampla da nossa percepção espiritual, né? Mas, de qualquer forma, todo esse processo visa levar, então, para um estado de sattva guna, estado de equilíbrio ou de equanimidade. Isto na aplicação de uma metodologia ou de uma didática, certo? Agora, esta abordagem terapêutica de equilíbrio, ela visa realmente, através dos asanas, através das técnicas respiratórias e também das técnicas meditativas, levar a pessoa então para uma experiência de paz, uma experiência de equanimidade ou de serenidade. Desse modo, o Yoga Shiksha, né, que é a terapia yógica, ela vai partir então de dois pontos principais. Existem outros mais, né? Mas aqui só para a gente poder simplificar e otimizar a relação que há entre essas duas visões do budismo e do yoga, nós utilizamos então as duas principais raízes para esta abordagem terapêutica do yoga. A primeira então é, naturalmente, gunas. Nós temos três gunas, três forças qualitativas dentro da natureza material. E quando falamos em natureza material, nós estamos falando apenas da natureza do corpo material, mas da natureza de tudo que está dentro desta dimensão física, da dimensão, podemos dizer, da terceira dimensão, todas essas dimensões possíveis dentro deste universo. Então, quando nós pensamos em gunas, bondade, paixão e ignorância, ou estabilidade, dinâmica e inércia, nós estamos pensando nas forças, nessas três forças, dentro de tudo que está dentro deste campo cósmico, desde os planetas, desde os pensamentos, desde o sistema intracelular, certo? Tudo que está dentro desta dimensão de Prakriti, que corresponde a apenas 1/4 de toda a criação do Absoluto, está regida por esses gunas. Então você vai ver, por exemplo, no próprio espaço cósmico, você tem um equilíbrio, um estado de equilíbrio que é a harmonia dos planetas, dos sistemas. Da mesma forma, você possui também um sistema de equilíbrio no seu próprio corpo, um sistema celular, um sistema nervoso. Mas existem elementos que podem contrariar isto, como de repente o movimento de um astro, o movimento de um cometa no espaço cósmico, e da mesma forma o movimento de uma bactéria ou de um vírus dentro do corpo humano a nível celular. E isto cria um desequilíbrio, uma dinâmica diferente daquela de equilíbrio está ocorrendo dentro daquele campo. E isto pode acarretar, portanto, um estado de inércia, onde alguns órgãos ou alguns elementos desse campo, seja ele macrocósmico ou microcósmico, entrem então em desequilíbrio. Portanto, a ideia dos três gunas é de estabelecer um equilíbrio. O centro do equilíbrio é sattva, a estabilidade. De um lado, temos o equilíbrio em dinâmica, do outro, o equilíbrio em inércia. O grande problema que nós sabemos e que leva a todos esses quadros de desequilíbrios mentais que nós temos hoje, transtornos mentais ou emocionais, se deve a que o eixo da balança não está em estabilidade, mas muitas vezes está em dinâmica. E a dinâmica faz com que haja paixão nas nossas ações, nas nossas atividades, fazendo com que, em um momento, nós estamos buscando um estado de equilíbrio, e esse estado de equilíbrio muitas vezes é buscado através de métodos, técnicas, processos artificiais, como o alcoolismo, o tabagismo, as drogas, não é? As redes sociais, certo? O tipo de companhia, enfim, elementos que vão nos dar uma falsa sensação de estabilidade, apenas para esquecer
o eixo que é a dinâmica, aquela vida caótica, aquela vida super desequilibrada, não é? Uma vida totalmente estressante, buscando apenas um suposto estado de equilíbrio econômico, financeiro, emocional, num mundo completamente instável, completamente impermanente. E aí o que acontece? Nós vamos para o outro lado da balança, que é o lado da inércia. Ficamos apáticos, ficamos depressivos, ficamos tristes, ficamos amargurados e todos esses opostos, né, que nós podemos imaginar. Então isso ocorre devido a ter no eixo desta balança, em vez de um estado de equilíbrio, onde você não dependa tanto deste esforço hercúleo, né, como nós podemos imaginar, por exemplo, uma, um coelho correndo atrás de uma cenoura, né, o cachorro correndo atrás do rabo, ou, como é dito na Índia, o asno que carrega pedras no lombo ao longo do dia, tentando alcançar a cenoura que está à sua frente, pendurada numa vara, amarrada no seu pescoço ou na sua cabeça. Então, esse estilo de vida contemporâneo é resultado da Revolução Industrial e de todo o desenvolvimento de um capitalismo em desequilíbrio, não é, que nós vivemos e estamos num processo já de declínio de tudo isso, é, sem dúvida, a causa dos sintomas que nós vemos hoje na sociedade. Isto, como disse, está pautado nos 3 gunas. Então o yoga vai se basear nesta leitura. Né? O que está em desequilíbrio? Qual é a causa desse desequilíbrio? De ordem, principalmente, mental, emocional ou até espiritual. E isto vai recair no corpo, no físico. E quando cai no campo físico, nós vamos utilizar então os 5 elementos para entender o que está em maior desequilíbrio ou o que não está em ordem: terra, água, fogo, ar e éter. Então é munido dessas duas composições, a composição física do nosso corpo e de tudo que cerca o nosso corpo, o estilo de vida, né, a alimentação, os hábitos, as atividades e também gunas, o que está regendo, o que está movendo os nossos valores, as nossas crenças, os nossos sonhos, todo esse campo volitivo interno, a energia, a força vital nossa sendo canalizada para determinadas ações, essas, portanto, influenciadas por estas gunas ou por essas qualidades da natureza material. Aqui é a leitura do yoga para aplicação terapêutica. E aí, claro, um yogi terapeuta ou um mestre de yoga, ele vai utilizar desta leitura sobre o seu aluno para dedicar o desenho, a construção de uma série que seja adequada para buscar o equilíbrio nessas duas bases, nessas duas frentes, a frente emocional ou mais energética e a frente física do corpo. Então, asanas, pranayamas, meditação, mudras, bandhas, mantras, yantras, todos os conceitos ligados à psicologia do yoga, que é fundada nos conceitos da anatomia sutil, dos chakras, dos khandas e todos esses conceitos. Aqui é só uma breve explanação, né? A gente aprofunda mais esses conceitos todos na escola de yogis e também na formação de instrutores do VVY. Agora, na visão budista, veja, ele não vai abordar tanto o campo físico, porque entende que o campo físico ele já é o desenvolvimento daquilo que está no campo emocional ou mental. Portanto, o budismo aborda a terapia a partir das nobres verdades, ou das nobres verdades, para equilibrar os elementos da matéria e as causas de sofrimento mental. Então, como vimos, o budismo tem essa base teórica do vazio. Esse vazio é preenchido por quais elementos? E aí nós utilizamos uma compreensão da ciência moderna. Tudo é energia, tudo é consciência. E isso já era dito nos Vedas, e isto é amplamente
embasado pelo próprio budismo. Quer dizer, o vazio não é vazio, o vazio é preenchido pela consciência do indivíduo que observa aquela realidade. Desse modo, a terapia budista ou a medicina budista vai partir, primeiramente, de restabelecer as nobres verdades, o entendimento profundo das nobres verdades. A partir daí, buscar o equilíbrio físico dos elementos da matéria. Eles trabalham com 4, basicamente terra, água, fogo e ar. Porque o vazio, o éter, é o que compõe esses todos. Então ele já considera os 4 elementos. No yoga, como vimos, considera também o quinto, que é o éter, como separados. E todos eles presentes na consciência. Então a consciência está fora desse espaço percebido. O budismo já considera que o espaço é a própria composição desses 4 elementos. Mas é um detalhe, diríamos, epistemológico, não vai trazer diferenças práticas, certo? E trazendo, portanto, a compreensão das nobres verdades, que nós vamos ver quais são, vamos relembrá-las, usa-se, portanto, o equilíbrio físico do corpo, o equilíbrio dos elementos da matéria. A terra sendo terra, o ar sendo ar, o fogo sendo fogo, a água sendo água. Isto a nível físico do corpo. Agora, existem também as influências disto, que uma área específica do budismo, principalmente do budismo tibetano, né, da linhagem de Bo, que vem lá das tradições anteriores ao budismo. Se a gente estuda a história, né, da evolução religiosa do ser humano ao longo da história, sabe-se que a região da Mongólia já manifestava algumas técnicas meditativas, algumas técnicas de contato do homem com o divino, muito parecidas com aquela que o budismo leva, né, e funda, portanto, o budismo tibetano. Ali já existia, então, uma filosofia ou uma religiosidade tibetana, oriunda ali dos mongóis e também de outros povos que ali viviam, e que traz nisto muita carga do que nós conhecemos hoje como xamã, né, do xamanismo. Então, o xamanismo mongol, o xamanismo tibetano, vai trabalhar também esses conceitos dos 4 elementos na própria construção do imaginário, na construção da relação homem e Deus. Certo? Agora, o budismo utiliza esse conceito de uma forma muito mais direcionada à questão de sanar as doenças. E usando desse equilíbrio, portanto, de uma consciência das nobres verdades e o equilíbrio do campo físico desses 4 elementos, nós alcançamos um estado, então, de redução ou alívio das causas de sofrimento material ou mental, melhor dizendo. Nós vamos falar sobre isso. O que pode estranhar, talvez, é que, mas como assim? O budismo não é uma religião? Não, o budismo não é uma religião. Então, o budismo é uma psicologia. Às vezes é considerado um sistema de psicologia bastante avançada em relação a tudo que nós temos hoje no Ocidente. Se juntarmos todas as diferentes abordagens da psicologia que nós temos no Ocidente, não chega perto do que é a psicologia budista. A verdade é esta. No entanto, algo que poucas pessoas falam, e é um fato histórico, Buda, ele era médico. Não sei se você sabia disso. Buda, ele tinha uma formação em medicina. E isto favoreceu bastante quando Buda, ele saindo do palácio, ainda na sua juventude, né, ele vê o sofrimento e aquilo faz com que ele busque então meios para sanar o sofrimento humano. E basicamente o uso era através de métodos da época, né, baseados na tradição ancestral, né, de ervas, de produtos naturais, de uma alimentação e de métodos não tão evasivos, né, tão agressivos ao corpo. Mas esse é um ponto, talvez, importante de se entender, né, que o budismo também tem no próprio Buda
esta visão de uma medicina. Portanto, uma medicina mental, uma medicina da mente, uma medicina das emoções, correto? As 4 nobres verdades estão aqui: nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. E isso não é basicamente uma crença, é um fato. Nos Vedas também é tratado esses elementos como kleshas, os 4 kleshas, as 4 causas do sofrimento, ou basicamente os 4 sofrimentos humanos. Nascemos, o nascimento acarreta muitos problemas. Não que não devamos nascer, mas que devemos entender a causa e a finalidade do nascimento. Porque se nós não entendermos o porquê estamos aqui, né, e o que devemos fazer para irmos para onde devemos realmente conduzir as nossas ações, nós simplesmente viveremos até que o envelhecimento chegue, sem nenhuma construção significativa na nossa vida. Consequentemente, apenas veremos nesse momento o adoecimento do corpo, o adoecimento da mente, do coração, das emoções e, como consequência, dentro desse processo de uma existência vazia, veremos a morte ou experienciaremos a morte. Então, quando nós paramos e analisamos que estas são as verdades nobres da existência humana, algo tem que acontecer. Algo tem que transformar a nossa consciência e entendermos: eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui com uma causa nobre, para realizar algo nobre. E temos um período longo até que cheguemos ao envelhecimento, já com sabedoria, com experiência. A vida é uma experiência. A vida não é um jogo. Para, a partir daí, reduzirmos ao máximo, claro, com uma disciplina, com um processo de autoconhecimento, reduzirmos ao máximo as causas que irão trazer o adoecimento. E superando cada vez mais compreensão também sobre a morte. E aí sim transcendemos. Então a vida não é para vivermos esse ciclo. Esse é um ciclo, samskara. É um ciclo de nascimento e morte. E o objetivo do yoga, assim como o objetivo do budismo, é transcender isto. E o transcender não é sair, não é fugir, não é escapar, não é se omitir, mas é viver a experiência da vida, em sintonia, em harmonia, em conexão com o absoluto. Em cada momento, a cada instante, esta realização máxima da nossa experiência na vida, como seres vivos. Então, todo sofrimento está nessas causas de nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. E é destes elementos, ou destas nobres verdades, quando não compreendidas, que surgem doenças. Como assim? As doenças da mente. Ganância ou apego, raiva ou aversão, ignorância ou medo. Buda explica que estas são as doenças da mente, e elas são oriundas daqui, daquilo que causa sofrimento. Mas nós não vemos que sofremos devido ao nascimento, não vemos que sofremos tanto devido ao envelhecimento, não vemos que sofremos muito com o adoecimento, mas sabemos que a morte traz muito sofrimento. Mas todos eles em si trazem proporções exatas de sofrimento. E quando nós não temos a compreensão disto, nós então desenvolvemos o apego, a ganância, porque sabemos que o tempo aqui é curto, sabemos que o nascimento implica numa morte, e entre o nascimento e a morte, o tempo ele vai passar, e a passagem do tempo traz o envelhecimento do corpo e a doença mental, a doença
da mente e do corpo. Então, a doença da mente é a principal causa do sofrimento. A doença da mente é a ignorância. É ignorar a verdade, ignorar o conhecimento, ignorar o que é. Daí vem a ganância ou o apego, só que nós nos apegamos por coisas que são transitórias. Você se lembra também que um dos fatores que norteiam, nós vimos isso na primeira aula, norteiam a teoria do budismo é a impermanência. Então, como que nós vamos nos apegar em coisas, em experiências, em objetos que são impermanentes? Então, a ganância, ela nunca tem fim. Eu sempre quero mais. Poder, eu sempre quero ser mais. Riqueza, eu sempre quero ter mais. Fama, eu sempre quero alcançar mais. E tudo isso gera apego. O pouco que nós conseguimos alcançar, ficamos apegados. Só que é transitório, é impermanente, é temporário. E quando vemos a perda daquilo que conquistamos, supostamente, sofremos. Mas sofremos devido à ignorância, o medo de perder. Da mesma forma, quando nós perdemos, surge a raiva. E a raiva é um sintoma de aversão, porque nós queremos apenas ganhar. Somos apegados ao ganho e somos aversionados à perda. E quando, por esses fatores naturais, algo tira de nós aquilo que tínhamos e no fato de termos depositamos apego, nós ficamos com raiva, seja de uma pessoa, seja de uma situação, seja de uma experiência. Então, apego e aversão. Só que apego e aversão, ou ganância e raiva, se devem à ignorância. E nós somos ignorantes da realidade última, porque nós acreditamos que esta impermanência é apenas algo passageiro. Então, a vida é temporária, a vida é insignificante. Já que é insignificante, eu estou aqui apenas para desfrutar. E para desfrutar, eu quero desfrutar mais e mais. Se eu tenho a minha tela do celular para assistir os meus filmes, as minhas novelas, né? Eu preciso agora ter uma televisão de 70 polegadas, não é? Daqui a pouco, essas 70 polegadas não cabem no meu apartamento de 200 metros quadrados. Eu agora preciso comprar um apartamento de 1000 metros quadrados. E eu vou me empenhar enormemente para alcançar isso, porque isso vai me dar um status melhor, vou me sentir melhor, os meus amigos vão me elogiar, porque agora eu estou numa condição mais aprazível. E o apego não tem fim, a ganância não tem fim. Na mente, na inteligência, na consciência daquele que está regido pelo medo, o medo de perder, o medo de acabar a vida e eu não desfrutar todas as possibilidades possíveis que eu tinha em meu domínio. Então, para não perder, eu me apego, eu acumulo cada vez mais, eu busco cada vez mais ampliar a minha ganância. E sempre com o medo aversionado da perda. Portanto, eu terei raiva daqueles que estão concorrendo comigo, daqueles que estarão competindo comigo. Então veja como que toda a dinâmica do mundo vai sendo construída com base nestas doenças mentais. E já dá para se perceber que o principal remédio para estas doenças é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Que não está em instituições, em seitas, em religiões, em o que você quiser colocar aí. Está em você. E para alcançar este autoconhecimento que está em você, não está em ninguém mais, não está em lugar nenhum a não ser dentro de você, é que existem estas técnicas, estes processos, estes métodos, estes conhecimentos. Tanto o conhecimento védico do yoga, quanto aqui o que nós estamos vendo, o conhecimento da medicina mental, da medicina da mente, apresentada pelo budismo.
E é interessante porque esses conceitos que estão aqui, apego, aversão e medo, compõem também o conceito de kleshas, de causas do sofrimento humano, apresentados por Patanjali no Yoga Sutra. E indo além, estão também presentes no próprio Bhagavad Gita. E indo um pouco mais além, estão também no Svetasvatara Upanishad. E indo ainda além, também no Bhagavad Purana. Ou seja, isto é um conhecimento atemporal, ancestral, milenar. Mas ignoramos e, portanto, sofremos. E por isto, buscamos paliativos. Hoje, infelizmente, mais e mais paliativos artificiais, virtuais, da tecnologia. Toda a tecnologia que nós temos hoje é apenas para distrair o nosso potencial consciente de tecnologia yógica, tecnologia de luz, energia e som. Essa é a verdadeira tecnologia que sempre existiu. Só que século XX, século XXI, fomos soterrados por uma tecnologia mundana, uma tecnologia materialista, completamente dependente de elementos materiais. O que o yoga traz, o que o budismo mostra aqui, é o acesso a um conhecimento, a uma tecnologia muito mais avançada apenas de luz, energia e som. É isso que nos conduz ao autoconhecimento para vencer essas doenças da mente. Indo além, na época de Buda já existiam essas definições de medicina, as etapas da medicina. Toda medicina. Isso não muda até hoje. As ferramentas para se solucionar o problema mudam. E hoje são bastante falhas. No entanto, o método ainda é o mesmo. Temos que saber qual é a origem da doença. Temos que diagnosticar a doença. E, por fim, aplicando os processos, erradicar a doença. Buda utiliza esses 3 pilares, podemos dizer, de uma metodologia médica. E aí então ele aplica isto para a cura das doenças mentais. Qual é a origem do sofrimento? O sofrimento está em ignorar as nobres verdades: nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. Como então diagnosticar a causa do sofrimento? O que está afligindo mais o ser? É o apego? É a aversão ou a ignorância? Podemos entender que a ignorância aqui é o elemento central da balança. De um lado temos apego, de outro lado temos aversão. E todos nós podemos avaliar isto agora. Pegue um papel, anote tudo que você se lembra que compõe o seu apego. Outra coluna, anote tudo que você se lembra que compõe a sua aversão. Estas duas polaridades são equilibradas na sua ignorância. Quanto maior a sua ignorância, maior as duas balanças. Quanto mais ignorantes formos, e não adianta se você tem PhD, se você tem pós-doutorado, se você já viajou o mundo, se você tem, sei lá, bilhões na sua conta, entendeu? Se você é filho do príncipe, não importa. A tua balança está pesando de algum lado. E se tem peso na sua balança, é porque você está ainda ignorando quem você realmente é. A verdade é esta. Ah, mas eu já sou autorrealizado. Como assim? Se você já é, você deixou de ser o que você é. Tudo que você já é algo que você considera ser e não o que você realmente é. Então, diagnosticar a causa do sofrimento. É simples. É ignorância. Se há sofrimento, é porque há ignorância. Um remédio, muitas vezes, ele pode trazer remédios aqui naturais, né? Estamos falando de remédios naturais.
estou falando de medicina do homem. Mas imagine você, de repente, tomar um chá, né, um chá de carqueja. Né? Final de semana, você passou ali do limite, tomou demais, acordou mal, tem que tomar um chá de carqueja. Amargo, muito amargo. E aquilo é tão amargo que de repente te causa vômito. E aí passa. Teve um alívio, ó, sarou. Mas para sarar você teve que arrancar algo dolorido em você. Purificação, limpeza, cura. O conhecimento é o remédio para a ignorância. E erradicar a ignorância não é fácil. Dói. Só que é um sofrimento muito menor do que aquele que você carrega com você ao longo da vida. É uma dor, é um sofrimento para te colocar no estado de saúde, de serenidade, de equilíbrio, de equanimidade, de paz, sattva-guna. Lembra da balança lá no início. Temos que tirar a ignorância do centro dessa balança de apego e aversão e colocar no centro da balança sattva-guna. E aqui, como o Buda mesmo mostra, né, você tem a origem, tem o diagnóstico e tem o meio de erradicar a doença, erradicar o sofrimento. E ele nos dá aqui o Dharma óctuplo, né, o método óctuplo. Aqui, na verdade, é o que vai sintetizar toda a estrutura da filosofia budista prática, daquilo que a gente pode considerar até como a religião budista. Então ele coloca 8 caminhos, por isso chamado de caminho do meio. Né? Então o caminho óctuplo, que é também conhecido como o caminho da retidão, o caminho reto. O caminho reto significa, que está também no Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Buddhi, uma inteligência resoluta, uma consciência clara do seu objetivo, uma determinação resoluta do que você vai realizar para sair desse ciclo de nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte. E ele define então esses 8 meios de manter ou manter-se no caminho óctuplo. Primeiro, visão correta, né, ou compreensão correta. Significa ver a realidade como ela é e não como você gostaria ou principalmente como disseram para você que é. Então, visão correta é a sua experiência, o que nos períodos primitivos do yoga, isso há mais de 5.000 anos, era definido como uma experiência imediata. A visão correta vem de uma experiência imediata. É como você vê. Imagine que você acabou de nascer e você abre os olhos, sua consciência toma consciência do mundo. Experiência imediata. É essa experiência, a visão correta. Assim como você abriu os olhos para ver o mundo no momento que nasce, você também vai abrir os olhos para experienciar o momento que isso tudo terminar. Essa experiência física neste corpo. Porém, experienciará a dimensão plena da sua existência, a qual ignorou ao longo da vida, mas sabia que ela existia, por isso mesmo se dedicou ao processo do caminho óctuplo. Ignorando ele significa encarar a morte como o fim. Então, a visão correta é uma visão da eternidade do seu próprio ser, experienciando a realidade imediata da sua presença neste contexto atual e imediato da vida. Isto nos leva a um pensamento correto, pensar corretamente, não pensar de forma torta, de forma nebulosa, de forma confusa. Aqui recai também os conceitos de crenças, de fé, não é? De sectarismos, de doutrinas, de filiações, de dependências, tudo isso. Pensamento correto.
Significa pensar com base na sua experiência imediata da vida. A sua experiência imediata da vida é a mesma que darshan. Darshan é a visão divina, a visão de Deus, ver, experienciar Deus em você, na sua vida. Não que você seja Deus, mas darshan é você presenciar a presença de Deus em você, em sua vida, na visão imediata ou na visão correta. Isto fará com que você pare de fofoca, pare de mentiras, pare de enrolação, pare de falar besteira, de falar de futebol, contar histórias da novela e coisas mais e tudo mais, uma ficção sem fim. Fala correta. É falar o que é preciso. Tem muito a ver com a autenticidade e a integridade, pilares das virtudes do yoga. O mesmo recai em ação correta. Você é dono de si, você é autor de suas ações. Você não delega a ninguém aquilo que é seu. Falamos aqui já de karma. Como o Bhagavad Gita explica, as 13 leis do karma: ação, inação e ação proibida. A ação correta é inação, é não agir. Não agir no campo físico, que gerarão reações e mais reações. Mas também não significa não agir, mas agir corretamente. Agir corretamente é inação. Ação que não traz karma, que não traz reações. Isto leva então ao equilíbrio correto. Um equilíbrio em que você não depende de elementos externos, não depende de medicamentos, não depende de paliativos, de crenças, de dogmas. O equilíbrio está em você. Equilíbrio correto. Ah, mas eu tenho uma muleta aqui, eu tenho uma mandinga, eu tenho uma rezinha. Eu tenho... Equilíbrio correto. Você é a balança. Esforço correto. Né? Cada mês eu faço um curso online novo porque agora apareceu outro influencer ou outro vendedor de sonhos do marketing digital e aí eu vou fazer esse outro curso aqui porque eu vou me dedicar a ele. É um esforço. Né? Quantos e quantos não ficam comprando cursinhos de vendedores de sonhos aí a torto e direita? Né? O mercado do marketing digital está aí para isto. De vender novos métodos, de vender novos sonhos, de vender novas conquistas. Esquece. Esforço correto está em você. Não está fora de você, está dentro de você. Por que você busca fora? Buda diria algo mais ou menos assim hoje. Eu não diria para você, faz o cursinho daquele mentor ali porque ele é muito bom. Ou faz o cursinho daquele vendedor lá porque ele tem uma boa argumentação, uma boa persuasão. Faz o cursinho daquele outro lá porque o cenário iluminado dele é muito bom. A equipe de copyright é muito boa. Esforço correto. O esforço correto muitas vezes significa até mesmo não haver esforço. Abdicar do esforço que te leva para fora do seu centro. Então você analisa, vou me empenhar realmente nessa ação, nesse projeto, nesta relação, nesse trabalho. Não é um esforço correto se ele não estiver alinhado com o seu objetivo, com o seu propósito de autoconhecimento. Lembre-se sempre, tudo que o yoga, tudo que o budismo, todas as tradições reais, não tradições sectárias, religiosas, dogmáticas, impõem ou apresentam, é você se autoconhecer, você se autorrealizar. Então tudo que existe são apenas ferramentas e você utiliza as ferramentas que têm maior validação para você. Consciência correta é autoconsciência.
não é se basear apenas naquilo que o outro está realizando, naquilo que o outro está conquistando, naquilo que o outro fez. Consciência correta é a sua consciência e a consciência do absoluto. Esta conexão sua com o absoluto é que é consciência correta. Do tipo, coloque a mente onde ela deve estar. Não deixe a mente divagar sozinha. Não deixe a mente ir para onde ela quer. Consciência correta. E por fim, concentração correta, que é talvez o maior objetivo da maior parte das pessoas e ao mesmo tempo é aquilo que nós mais desperdiçamos através de entretenimentos, distrações, divagações, que está aí em todos os ambientes, em todos os campos, em todos os smartphones. A todo instante estamos nos dispersando. Não, mas eu consigo assistir a aula que está aqui no YouTube desse professor aqui durante 5 horas, eu não me desconcentro. Mas é uma concentração correta? A concentração correta é quando você está tão atento, tão concentrado, que você é capaz de observar-se concentrado em algo mais. Não é você estar concentrado no objeto. Concentração correta é você estar atento à sua atuação concentrada. Concentração correta é uma metaconcentração. Você está consciente ou concentrado de que você está concentrado em algo. É um exercício. É uma atividade cognitiva superior. Não é atividade cognitiva de psicologia barata. Atividade cognitiva superior. Buddhi Yoga ou inteligência espiritual como ela é. Também não é esse tipo de inteligência espiritual que estão vendendo por aí como coach. Então, é através desses meios que nós podemos alcançar, erradicar as causas do sofrimento, pois são as causas dos sofrimentos que trarão as doenças. Então veja como que é a lógica da medicina budista, como que é a lógica de uma visão medicinal dentro do yoga. Você entende qual é a causa, você identifica a causa, e aí você trata a causa. A causa sempre é emocional, mental, consciencial, ignorância. A cura é sempre conhecimento, sabedoria, autoconhecimento. É isto que leva à autorrealização. Uma pessoa que está no processo de autorrealização, está já quase lá, ela tem todos os chakras estabelecidos, buscando o desenvolvimento agora do Sahasrara Chakra, a conexão da sua consciência com o absoluto. E nisto, ela está livre de doenças, porque ela não tem mais espaço de ignorância no seu HD. E aí nós temos aqui presente o apego sensorial. Aqui vamos falar um pouco desses apegos, já que nós vimos que o apego é um dos elementos de sofrimento mental. Nós temos aí então categorias de apego a nível físico, não é? E desses apegos a nível físico nós vamos desenvolver os apegos mais sutis, como o apego mental, apego emocional, apegos de outras ordens. Mas temos o apego sensorial. Por exemplo, o apego visual, que nós desenvolvemos por algo a nível visual, traz doenças hepáticas. O apego sonoro traz apego ou doenças renais. O apego aromático desenvolve doenças pulmonares. O apego ao paladar, ao tato, traz doenças cardíacas. Aliás, ao paladar, desculpa, o apego ao paladar, ao sabor, não é? Traz doenças cardíacas. Dá para entender, porque você vai desenvolver aí um apego à língua, né? A degustação.
a comer mais do que precisa, a comer o que não deve. E tato, né, o apego tátil, o apego do toque, traz doenças do baço. Aqui é bem dentro da visão da medicina budista, certo? Pois temos também a relação com a raiva e a aversão. Então, nós temos, através da raiva, desenvolvimento de emoções tóxicas. Né? Todo tipo de raiva, todo tipo de aversão traz emoções tóxicas, relações tóxicas. Então, por exemplo, uma pessoa está frustrada com uma relação, acabou de se relacionar com uma pessoa, está com raiva dela. E por aversão ela busca uma outra pessoa. E o apego que ela vai desenvolver por esta outra pessoa tem ainda cascas, sujeiras da aversão que ela tinha pela outra. E em poucos instantes, em poucas situações, aquelas toxinas emocionais dela, que traz da aversão anterior, começa a se manifestar no apego recente que ela está desenvolvendo no novo relacionamento. Por isso é sempre bom, acabou um relacionamento, fique um tempo só, limpe-se. Raiva e aversão. Também da raiva e da aversão podemos ter aí tormenta e aflição invencível. Né? A pessoa fica muito fora de si, fica muito desconectada da sua natureza. Isso traz uma mentalidade muito atormentada, cria sensações aflitivas que parecem invencíveis. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe como resolver, não sabe para onde ir, não sabe quem procurar, e aí começa a fazer só coisa errada. Lembra lá do Dharma? Sistema óctuplo, você busca uma ação correta, uma visão correta. Aqui perde-se tudo isso. Também a raiva afeta mentalmente. Né? Você perde a direção. A sua mente ela fica confusa, a sua mente fica completamente solta. Porque ela está agora sendo movida justamente por esses dois polos, apego e aversão, apego e aversão, apego e aversão. E, consequentemente, afeta também física, a parte física, principalmente a nível circulatório. E sabendo disso, naturalmente, uma pessoa que vive raivosa, ela tende facilmente a desenvolver quadros desequilibrados a partir do sistema circulatório, seja sistema gástrico, sistema cardíaco, não é? Começa a afetar o desequilíbrio líquido do seu corpo. Também a ignorância ou o medo. Né? A pessoa que tem medo ou que ignora a realidade, ela não observa a realidade. Ela observa aquilo que ela teme, ela observa aquilo que ela ignora. Desconhece a si mesmo. Ela não tem conhecimento de si. Ela conhece apenas os seus medos, as suas limitações, que ela supõe serem suas limitações. Mas muitas vezes são barreiras que ela mesma criou. Deixa a vida sem direção. Surgem doenças físicas e psíquicas. Então, todo esse quadro de síndromes, né, de quadros mentais que nós temos hoje, né, e que marca muito do que virá daqui para frente, nas próximas décadas, talvez esse século será marcado por doenças em desequilíbrios mentais, vem da ignorância, vem do medo. E tendo quadros de doenças psíquicas, naturalmente teremos quadros de doenças físicas. E a nível químico, né, nós vamos ter aí um excesso de adrenalina, noradrenalina e outras substâncias bastante nocivas ao nosso sistema devido ao medo, devido à ignorância. E como nós podemos resolver o apego? O apego, lembre-se, é tentar controlar aquilo que está fora do nosso controle. É tentar reter aquilo que é impermanente. Tornar estável aquilo que não dura. Então, tudo que nós projetamos de estável sobre algo que não permanece, nós estamos tentando cobrir, tentando solidificar, tentando materializar aquilo que flui em algo estável. E toda projeção que a nossa mente, a nossa consciência lança sobre algo que flui,
e tentamos materializar, né, estancar no momento presente, tentar eternizar aquilo numa condição de presente contínuo, a única coisa, ou o único elemento que pode materializar e preservar no tempo algo que não é, em sua substância, preservado pelo tempo, são nossas impurezas. Então o apego, na verdade, ele é o desdobramento das nossas impurezas sobre o outro, sobre as coisas, sobre as experiências. É basicamente isto. O apego denota as nossas impurezas. Somos apegados àquilo que fomenta as nossas impurezas. Ganância, inveja, cobiça, raiva, não é? O medo da perda, o medo enfim, tudo que é desconhecido, tudo que está, de alguma forma, nos movendo inconscientemente. E outros também movendo de forma bastante explícita, né? Como a cobiça, que está ligado já à nossa raiva, ligado à nossa aversão. Então, para eliminar o apego, temos que contemplar as nossas impurezas. Contemplação da impureza é um processo meditativo, e isto vem a se desenvolver dentro das técnicas meditativas, como Vipassana, também através das técnicas respiratórias, como Anapana, dentro da visão do budismo. A mesma coisa vai se desenvolver dentro de asanas, pranayamas e meditação do yoga, e técnicas específicas de cada uma delas, para desenvolver esta observação das impurezas. Por quê? O que está motivando o meu apego? Qual é a impureza que eu trago dentro de mim que está estabelecendo essa relação de apego? A raiva, ela pode ser eliminada através da contemplação da compaixão. Você sente raiva de alguém? Tente desenvolver a compaixão por esse mesmo alguém. Sempre há as polaridades, veja, apego e impureza. Raiva é falta de compaixão. O apego é excesso de impureza, a raiva é falta de compaixão. Sempre que nós acusamos o outro, na verdade nós estamos revelando a nossa própria impureza. E se nós temos compaixão pelo outro, nós trabalhamos a dissolução da nossa impureza. Compaixão. Então, sermos conscientes das nossas impurezas, das nossas falhas, e termos mais compaixão já consegue reduzir bastante o apego e a aversão. A ignorância, interessante, ela pode ser dissipada através da compreensão contemplativa da transitoriedade. Como que você vai ignorar esse fato? Se você começa a observar, então, que tudo é transitório, você vai buscar o que não é transitório. O eu, aquele que observa, aquele que contempla, a consciência, o ser, este permanece. E quando você começa a compreender quem é aquele que permanece, dentre todo esse fluxo de impermanência, você começa a se situar no conhecimento, que vai te conduzir ao autoconhecimento. E a autorrealização é a eliminação desta ignorância. Então aqui a gente já está desenvolvendo meios para solucionar as doenças. Todas elas ainda no plano sutil, todas elas no plano mental. Então Buda, ele coloca isso dentro do conceito de paramita, né, que seriam os remédios. Então, por exemplo, a generosidade ajuda a eliminar a ganância ou a cobiça. A moral, né, que é a compreensão de um equilíbrio entre todos os seres, ajuda a eliminar a agressividade, a violência. Por exemplo, a não violência de ahimsa, por exemplo, é um elemento aí ligado à moral, ao aspecto moral. Como no yoga vamos ter yama e niyama, né, as regras que vão nos ajudar a desenvolver a nossa consciência dentro do yoga. Yama e niyama basicamente são preceitos éticos e morais. O remédio para o ódio é a paciência. Quando você sente ódio de algo ou de alguém, tenha paciência, porque
porque é transitório. Essa emoção também pode passar se você estiver realmente consciente de que aquilo é algo ruim, é algo que faz parte da sua impureza. Diligência, né, é o remédio para a preguiça, para a para esta falta de comprometimento. Diligência. A distração, que é um grande mal que a gente tem hoje, né, distraídos com tudo, até com o voo do mosquito, é a meditação. Então veja que a meditação é um remédio extremamente importante. E diria que essa ordem de medicamentos ou de remédios aqui está de baixo para cima, porque a ignorância, que é a causa original de todas as doenças, de todos os males, repito, a ignorância é a causa de todos os males na humanidade e de todo o sofrimento humano. O remédio para a ignorância é sabedoria. Sabedoria é vigyana, é conhecimento prático, aquilo que você extrai da sua experiência imediata ao aplicar um conhecimento, gyana, na sua experiência de vida. Então não existe algo que vai chegar e vai transformar aquilo que é ignorância em conhecimento. Você tem que pegar as ferramentas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, armado do conhecimento, levante-se e lute. Não adianta você ficar sentado, dormindo, deitado ou só vendo TikTok. Temos também as causas de doenças internas, felicidade e raiva. Até a felicidade é um tipo de doença. Né? Por quê? Você pode ficar apegado à felicidade contínua, a não suportar qualquer tipo de adversidade. A raiva, a ansiedade, a ruminação mental, a tristeza, o medo e o choque. Tudo isso causa doenças internas, fisiológicas, emocionais, psíquicas. Temos também causas de doenças externas, frio extremo, calor extremo, secura extrema, tensão, né, ambientes tensos, umidade extrema e também ventania. Se nós ficarmos expostos por muito tempo em ambientes extremos como estes, desenvolveremos doenças externas, quer dizer, a estrutura física dessa composição dos 5 elementos que compõem o corpo físico começa a se desequilibrar e promove, portanto, maior propensão às doenças internas, às doenças mentais. Então eu posso ficar ansioso, né, eu posso desenvolver tristeza, posso desenvolver o medo. Então elas estão relacionadas, não existe uma separação corpo e mente. Temos também a relação das emoções internas, né? Felicidade ou medo afetam o coração. Então, excesso de felicidade, excesso de medo podem afetar o coração. A raiva afeta o fígado. A ansiedade afeta os pulmões. Os pensamentos excessivos e desordenados, né, desequilibrados, ou as emoções também desequilibradas, afetam o baço. E o choque, está muito ligado aí ao excesso de adrenalina, afetam os rins. Condições externas de doenças. Aqui são elementos importantes e que você deve já analisar em você, como que está a sua vida. Essas condições são condições físicas, condições externas que podem desencadear o desequilíbrio físico e, consequentemente, a abertura para o desequilíbrio energético. Então, ficar sentado por muito tempo, ficar sem se alimentar, comer em excesso, ficar triste, né? Ficar muito envolvido ou carregado de fadiga, viver em função de desejo sexual, sentir muita raiva, não urinar quando sentir vontade, não defecar quando sentir vontade, até mesmo não soltar flatulências quando sentir vontade. Tudo isso desencadeia doenças externas, causam doenças físicas.
causas elementais da doença. Então nós vamos ter aqui já essa concatenação de tudo que foi dito. O desequilíbrio dos elementos, basicamente aqui do próprio budismo, né? Não colocando, como eu disse, o que é apresentado dentro do yoga, que já no yoga é tido como 5 elementos, no budismo são 4, mas podemos considerar também o quinto. Então, o desequilíbrio dos elementos: terra, fogo, ar e água. Quando desequilibram esses elementos, tira-se a harmonia desses elementos, nosso corpo físico adoece. Também hábitos alimentares irregulares, porque eles levarão ao desequilíbrio desses componentes elementares do corpo. Métodos incorretos de meditação. Isso é o que mais tem hoje em dia também. Perigoso. Você vai ver no YouTube várias técnicas muito doidas, criadas de formas assim completamente aleatórias, apenas para se distinguir. Este método eu criei, ou esse método eu recebi do além, ou esta técnica. É simples. Senta, respira e se concentre. Só isto. Sente-se, respire e concentre-se. Se não for assim, pode estar gerando desequilíbrios sutis no seu campo físico. Perturbação espiritual também é algo que pode afetar enormemente. Aqui já começamos a entrar em causas mais sutis, não é somente físico. Possessões demoníacas, né? Pessoa às vezes muito carregada, né? Só cultivando coisas negativas. Tudo para ela é ruim, tudo para ela é negativo, tudo para ela é difícil, tudo para ela é motivo de lamentação. E também um karma negativo, né? A pessoa às vezes nasce numa condição ruim, mas entende-se que aquilo é algo necessário para ela, só que em vez de entender isto, ela se entrega. Já estou nessa situação, para que mudar? Vou seguir o balanço da música. Então, às vezes ela vem de uma família já que é totalmente desequilibrada em seus hábitos, e ela, em vez de mudar, não, ela cultiva a ignorância. Ela não se abre para algo novo, para aprender algo novo que possa beneficiá-la. Ela prefere fazer tudo errado, como tem visto sendo feito errado pelos pais, pelos avós, bisavós, tataravós, blá, blá, blá. Estamos numa cultura já de aproximadamente 30 mil anos de ignorância. Imagine acumular 30 mil anos de ignorância. Não é fácil. É um karma negativo planetário. E aí sim, para concluir, nós fazemos aqui a síntese das causas de doenças. Então, basicamente, nós temos como causas de doenças na visão do budismo e na visão do yoga, desequilíbrios. Toda doença é oriunda de desequilíbrios. Desequilíbrios dos elementos da matéria, terra, água, fogo, ar e éter. É isto que compõe toda a natureza material e, naturalmente, o nosso corpo é feito desses elementos. Logo, quando estão em desequilíbrio, haverá motivações maiores para o surgimento de doenças. Como eliminamos isto? Primeiro, asanas. Segundo, alimentação correta. Terceiro, hidratação correta. Quarto, atividades corretas, as atividades físicas, no caso. Quinto, respiração correta. Sexto, meditação correta. Então você vai compondo toda uma disciplina para manter este equilíbrio dos 5 elementos do seu corpo. Outro desequilíbrio que também é buscado, né, solucionar, porque se estiver desequilibrado vai trazer doenças, é os gunas. Então buscar o equilíbrio dos gunas. Eu estou muito em raja, estou muito em dinâmica, minha vida está muito intensa agora. Busca o equilíbrio, estabelece em sattva. Então sempre que sua balança estiver muito em inércia
ou muito em dinâmica, é necessário você meditar, é necessário você cuidar da sua respiração, trabalhar a sua atenção, estar em contato com a natureza, praticar yoga, praticar autoconhecimento, para poder manter o eixo em equilíbrio. Se desequilibrou os gunas, ou se a sua balança não fica a maior parte do tempo em sattva, e se você não está tendo uma vida disciplinada, organizada, regulada, na alimentação, no sono, na hidratação, nas atividades físicas, uma vida totalmente sedentária, entregue apenas a buscar e correr atrás da cenoura, que é a ganância, possivelmente, em algum momento, haverá desequilíbrio e doença. Então, esses dois desequilíbrios dos gunas e dos elementos da natureza material levam ao desequilíbrio emocional. Então é isso que nós temos que entender. A combinação desses dois desequilíbrios levam ao desequilíbrio emocional. Havendo desequilíbrio emocional, surgirão então as doenças do campo mental ao campo somático, ao campo físico, corpóreo. De psique a soma. Isto sintetizadamente em terminologias recentes, podemos dizer um desequilíbrio psicossomático. Logo, a medicina budista e as técnicas terapêuticas do yoga trabalham em conjunto para um reequilíbrio psicossomático. Terapeuticamente, é isto que tanto o yoga quanto o budismo, na visão terapêutica ou medicinal de ambas, irão se focar. Equilíbrio psicossomático. Era isso que eu queria apresentar para vocês nesta aula de hoje, ainda trazendo esta relação do budismo e a sua aplicação junto ao yoga na vida moderna. Espero ter contribuído com o seu aprendizado para que a sua vida melhore com este conhecimento, já que todo sofrimento vem da ignorância. Aqui eu apenas trouxe alguns elementos de algumas ferramentas para erradicar a causa da doença primal em você. Se quiser aprofundar mais nisto, te convido a ser um estudante na escola de yogis, ou se quer levar este conhecimento e ajudar mais e mais pessoas, eu te convido a se tornar um profissional em yoga na formação VVY. Em ambos, estamos com as vagas abertas. Eu espero você. Até a próxima aula. Namaskar.